Nova leitura do monólogo teatral e teleteatro O Presidente Negro, adaptação do romance de Monteiro Lobato. No modesto quartinho de Ayrton Lobo, no espaço cênico, está somente aparelho de som portátil, em 1906 seria uma radiola. Ayrton Lobo, vestindo terno, camiseta e chapéu, entra com pasta de alça, igual estivesse carregando uma bandeja. Em cima estão os sapatos e o cinto. Acabou de chegar da casa de Miss Jane, cansado da viagem de trem. Coloca tudo no chão. Agachado, tira um caderno e uma caneta debaixo da pasta. Agora em pé, o personagem escreve no caderno, falando para si mesmo em voz forte e clara, perturbado com o próprio fato de ter de escrever o romance. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank, à espera que o pagador gritasse a minha chapa, quando via cochilar num banco ao fundo certo corretor de negócios meu conhecido. Fui-me a ele, alegre da oportunidade de iludir o fastio da espera com os dedos de prosa amiga. Miss Jane vai odiar isso. KKKKK. E chega dessa história de escrever um livro. Agacha-se e coloca o caderno na pasta. Apanha o cinto e os sapatos. Levanta-se e coloca o cinto. Ayrton Lobo, o protagonista, está se preparando para a palestra de lançamento do livro Presidente Negro. Coloca o primeiro pé de sapato. Ao colocar o segundo pé de sapato, percebe ter esquecido de colocar a meia já no primeiro pé calçado. Procura as meias ao redor e não encontra. Conformado, pega a pasta no chão e coloca no ombro. Ayrton Lobo no auditório. Agacha-se e dá stop no aparelho de som, né? Já tinha colocado o som antes. Outro som, né? Da trilha, a música da trilha. Em pé começa o seguinte texto, agora já diante do público, proferindo palestra de lançamento do livro O Presidente Negro. Meu nome é Ayrton Lobo e eu trabalhava na Sapatia. Naquela época, tendo eu 26 anos de idade, acreditava que ter um automóvel, tornar-se um rodante, era ser alguém superior aos demais. Depois de muitas economias, pude andar com meu Ford em disparada, acionando por um botão no painel a buzina claxon e fazendo os reles pedestres saírem da frente aos meus gritos. Arreda! Auga! Auga! Dirigindo meu automóvel, fui a trabalho em outra cidade. Poderia ter ido de trem, mas afinal recebi, devido ao veículo, até um merecido aumento de salário. Ia na velocidade máxima, 60 km por hora. Distraí-me admirando a paisagem e saí da estrada destruindo meu bem mais precioso, além de ferir o braço. Socorrido pelos empregados do professor Benson, do qual ouvira falar na fila do London Bank, estando ele por lá. Diziam, segundo aquele meu amigo da fila do banco, que o professor Benson nunca perdia no jogo da Bolsa de Valores, tendo angariado fortuna.
em sua mansão, assemelhada a castelo devido à alta torre de metal, construída em imenso terreno com mata, conheci aquela que era minha alma gêmea sem eu saber naquele momento. Miss Jane, filha do professor Benson. Nos dias de convalescência, pus em revisão a minha vida e concluí passar muita humilhação na sapatia, sem perspectivas de maiores realizações e melhores ganhos financeiros. Considerava-me uma pessoa bastante comum, de inteligência mediana, apesar de ler um pouco de tudo aqui e ali. O professor Benson tinha muitos empregados, os quais pareciam autômatos mudos. Perguntei se não poderia me contratar, mas ele disse ter empregados suficientes, porém faria de mim o seu confidente. Explicou-me assim o funcionamento da sua maior invenção, o polviroscópio. Era uma parafernália espalhada por salas, culminando em um globo terrestre com uma espécie de microscópio apontado para ele. Depois de um processo demorado de concentração de energias, pois tudo era vibração do éter, e resultado da ação do interferente, obtinha-se um corte anatômico do espaço-tempo, no passado ou no futuro, para ser observado e analisado. Após a prevista morte do professor Benson, devido às suas condições de saúde, voltei ao meu trabalho de representante comercial. Falando em morte, segundo o polviroscópio, no futuro a Psychical Corporation, empresa de comunicação sediada na cidade de Detroit, publicaria o Intermundane Herald, através do qual os espíritos podiam mandar mensagens diretamente escritas para os vivos. Miss Jane, pela qual eu já me apaixonara profundamente, obcecado pela sua beleza e inteligência, propôs a mim escrever um livro falando das eleições do negro Jim Roy para presidente dos Estados Unidos em 2228. Os Estados Unidos, a América, era resumida por Miss Jane, opondo o filósofo Emerson ao pensador Rousseau. Eu e Miss Jane, apesar de senti-la como a minha alma gêmea, tínhamos opiniões bem diferentes sobre a eugenia, criada pelo sábio Francis Galton, o principal assunto de nossas conversas. Ela defendia a raça pura, tanto negra quanto branca. Eu sou, ao contrário, um entusiasta da mestiçagem. Acho que é a lei da natureza. A ciência moderna mostra que o mestiço é mais forte e mais inteligente que o puro. A ciência moderna mostra que os mestiços são mais fortes e mais inteligentes que os puros. Corrigindo. Domingo após domingo, ouvi de Miss Jane sobre a ascensão vitoriosa do candidato Jim Roy da Associação Negra contra os adversários do Partido Masculino, do presidente Kellogg e do Partido Feminino de Miss Evelyn Astor, amparada intelectualmente por Miss Elvin, criadora do elvinismo ou sabinismo. Essa teoria dizia ter o macho original da fêmea humana,
sido exterminado por descendentes de gorilas, tomando seus lugares. Pois bem, comprei uma resma de papel e, com furiosa sofreguidão, fiz e refiz o primeiro capítulo entusiasmado, orientado por modelos que me pareceram os melhores. E nunca me hei de esquecer da ânsia com que corri ao castelo com a minha obra em punho. Já fiz o primeiro, Miss Jane, o primeiro capítulo. Bravos! Exclamou ela. Ali mesmo a jovem o leu, mas ai de mim. Miss Jane atenuou quanto pôde a sua crítica, mas não logrou impedir que, de volta à cidade, eu rasgasse em 1000 pedaços a minha obra-prima e pela janelinha do vagão melancolicamente os lançasse ao vento. Azedei a semana inteira e no próximo domingo reapareci no castelo de mãos vazias. Não refez então o capítulo? Indagou logo que entrei. Oh, não, Miss Jane, suas palavras abriram-me os olhos. Convenci-me de que não possuo qualidades literárias e não quero insistir. Que vaidosos os moços! Lembre-se de meu pai. Quantas vezes fazia e refazia a mesma experiência? Está bem, Miss Jane, vou tentar mais uma vez. De regresso ao meu quartinho humilde, nessa mesma noite dei começo à obra. Resolvi escrever mal, de um jato, com a intenção deliberada de desapontar Miss Jane. Ela me condenaria à segunda tentativa, punhamos um ponto final na literatura e passaríamos a cuidar de outra coisa. Escrevi até madrugada, sem rasuras, sem escolha de palavras, como se estivesse a correr no meu saudoso Ford ao acaso das estradas sem fim. Ao soarem 3 horas, atirei com a caneta e fui dormir o sono mais pesado da minha vida. No dia seguinte, fui vê-la. Aqui está, Miss Jane, horror que me saiu da pena. Miss Jane tomou as tiras e logo ao fim da primeira abriu a expressão que na tentativa anterior eu tanto ansiava por ver. E nesse estado de êxtase sôfrego permaneceu até o fim. Repetiu o meu texto. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank. Isso é ótimo! Exclamou. O Sr. Ayrton acaba de revelar-se um verdadeiro escritor, impetuoso, irregular, incorreto, ingênuo, mais expressivo, original e forte. Ah, que verdadeiros achados de expressão! Faça o livro inteiro neste tom, que eu lhe garanto a vitória. Olhei para minha amiga quase com rancor. Tão certo estava eu da ironia de suas palavras. Tem coragem de ser assim impiedosa com o pobre Ayrton? Murmurei em tom magoado. Ela olhou-me nos olhos fixamente, sem dizer palavra, e nos seus lindos olhos azuis vi refletida com tamanha nitidez a pureza de sua alma que logo me envergonhei do meu ímpeto, filho exclusivo da ignorância. Não, meu amigo, disse-me por fim, sou incapaz de ironia. O que acabo de dizer é a fiel expressão do meu pensamento. Voltando à história de Jim Roy.
Os benefícios da eugenia davam a impressão dos brancos primarem pela qualidade, enquanto os negros persistiam em aviltar pela quantidade, reforçando o racismo irracional dos brancos em relação aos negros. Assim, a convivência de duas raças distintas no mesmo território perturbava a felicidade nacional. Os atritos constantes, embora não resultassem mais na violência da Ku Klux Klan, continuavam sendo motivo de inquietação. Aliás, aludi à Klan em carta ao meu amigo Arthur Neiva, ironizando a situação da imprensa brasileira, país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan. É país perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa desta ordem que mantém o negro em seu lugar, estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo jogo do galego, e sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. A carta privada, jamais publicada por mim, e escrita com o mesmo veneno sarcástico que escorre pelas páginas do meu romance. Estava ironizando, Capitão do Mato. Os brancos queriam mandar os negros para o vale do rio Amazonas. E só não o faziam porque a lei não permitia. Jim Roy propunha dividir o país em norte e sul. Seria mais razoável dividir-se o país em dois do que expatriar os negros. Os negros deram suor e sangue para a formação da civilização americana e tinham o mesmo direito que os brancos à pátria. As eleições aconteceram com os cidadãos escolhendo os seus candidatos em suas próprias casas, graças à tecnologia da época, provavelmente pelo celular. O resultado saiu em minutos no painel eletrônico gigante, aquela bela TV de LED, né? Aquela bela tela de LED. Vencera Jim Roy, deixando brancos e feministas em desespero. Urgentemente convocaram a Convenção Branca, aliás, bem diferente da barulhenta e sanguinária Convenção na Revolução Francesa de 1789. Reuniram os 6 mais sábios destacados membros da sociedade americana, sendo eles George Arbor, morador de Detroit, pai da indústria de bonecas falantes; John Perkins, morador de Hudson, comerciante de peles de lontra branca; Armsworth, presidente do Banco Universal; John Leland, criador da puericultura estética. John Dudley, pai da cor número 8 e autor de 72 invenções, e Dorian Davis, autor de um único soneto, criando polêmica nacional em torno do 4º verso. Em votação
De maneira bastante civilizada e sem alardes, os brancos decidiram por esterilizar os negros sem que eles soubessem, utilizando raios ômega através do alisamento e do amaciamento dos cabelos. Na época, tentar parecer com os brancos era uma maneira dos negros amenizarem o sofrimento com os estigmas imputados pelos brancos, tendo os negros, inclusive, já há muito despigmentado a pele. Jim Roy, ao saber do terrível golpe, antes mesmo de tomar posse, acaba misteriosamente morto. Realizadas novas eleições, Kellogg, estando agora casado com Miss Astor, antiga rival feminista, vence o pleito. Bom, aí ele põe a música da luta e coloca-se a lutar com oponentes imaginários, com movimentos de yoga, golpes de capoeira, de boxe, de judô. Cai é a representação da luta e da morte de Jim Roy. Ayrton Lobo, sentado no chão, aciona o aparelho de som, retira o livro da pasta, ou melhor, dá stop no aparelho de som, retira o livro da pasta e põe-se a ler o último capítulo do livro, do Monteiro Lobato. O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar. Que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputadas do seu porvir. Interrompendo a leitura, interrompe a leitura e diz para o público, tem que corrigir aqui. Quem sabe se essa extensão de um ramo da grande família humana não representa para o futuro uma diminuição do patrimônio da humanidade. Continua a leitura. Por outro lado, que maravilhoso surto não ia ter na América o homem branco a expandir-se libérrimo na sua Canaã prodigiosa. Se somos, se existimos, se apesar de todos os males da vida, tanto a ela nos apegamos, é que no íntimo do nosso ser a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura, já é a prole que lhe dá coragem de a viver até o fim. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado. Que dizer de um povo inteiro assim amputado da sua descendência? A ver-se envelhecer sem um choro de criança que o faça pensar no amanhã. Dia final, dia já em crepúsculo rápido para uma noite eterna. Fosse eu um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro do imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira, e eu suspirava de comover Penedos. Jane, Jane, Jane. Bom, ele interrompe a leitura e coloca mais uma música, levanta-se e começa a sambar. Depois de alguns passos, diz à plateia: se querem saber o final da história, comprem o meu livro. Vejo vocês na fila de autógrafos. Bom divertimento. Está com o livro na mão direita levantada para mostrar o livro para o público. Na capa é dito: o presidente negro, Ayrton Lobo, editora Aparição, a arte da capa é do próprio autor. Abaixo a mão direita, na qual está o livro.
Dá mais uns passos de samba e, tirando o chapéu com a mão esquerda, diz: bye, bye. Acena com o chapéu, sai cantando: quando eu morrer, não quero choro nem vela. Fora de cena, coloca o chapéu na cabeça e o livro na pasta. O palco está só com o aparelho de som ligado. Dados alguns segundos, Ayrton Lobo volta à cena. Está em seu quarto, depois da sensacional noite de autógrafos. Fica olhando para o aparelho de som e, cansado, agacha-se e desliga-o com a mão esquerda, com um gesto de esgotamento e certo fastio. Estando ereto, em pé, na verdade, ao baixar o braço, sente algo no bolso esquerdo do paletó e apalpa-o. Enfia a mão no bolso, encontra as meias, as quais procurava no início da peça, quando estava calçando os sapatos. Diz, olhando e sorrindo para o público: olha, encontrei as minhas meias. Cumprimenta com uma vênia, tirando o chapéu e levando-o à frente do corpo. Sai. Maurício Menossi Flores. Bom, tem ainda, como vocês viram, tem aqui ainda, né? Apesar de tantas e tantas correções, ainda tem correção a ser feita, né? E é isso, né? E assim, sempre assim, né? É isso, tá bom? Então, muito obrigado e esperem a próxima, né? Que teremos que fazer mais uma devido aí, né? As inovações que sempre trazemos, né? Para o nosso trabalho. Muito obrigado.